uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos ficar de pé. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de servir-te com os nossos dízimos e ofertas. Fazemos isto com alegria no nosso coração, confiantes, ó Deus, de que tu és o nosso Deus provedor, e que nada faltará, porque esta é promessa tua. Tu disseste, Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida espiritual, vida emocional, mas também vida para ter supridas as nossas necessidades. Pai, eu peço que aqueles irmãos que ainda não experimentaram, tu tragas fé no coração de cada um para experimentar a prática da tua palavra nesta área, de dizimar, de ofertar e receberem, Senhor, os resultados que vêm dessa atitude, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, e que o povo de Deus diga amém. Você que vai dizimar, ofertar, entregue nas mãos dos diáconos. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus. Deus é bom. Só para você saber, nós temos culto todas as quartas-feiras, 20 horas. Temos oração sexta-feiras, 20 horas. E temos oração aos sábados, 9 da manhã também. Amém? 8 da manhã. 8 da manhã. Ok. Domingo próximo passado, eu falei aqui a respeito de uma situação muito interessante, que é, amém, glória a Deus, isso é sinal que Deus está abençoando vidas, amém. Alguns irmãos, quando batem o sino ali, é porque receberam uma graça divina, amém, irmãos? Então nós, pelo menos 3 batidas ali, não vai dar tempo de eu perguntar, e alguns não coisas tão pessoais que às vezes a gente não pode nem compartilhar, mas o importante é que Deus está sabendo da gratidão no seu coração, amém? Então, é o seguinte, eu falei na semana passada, domingo passado, você lembra o que eu falei? Alguém lembra do que eu falei semana passada? Alguém lembra? O que é isso, César? Dardos inflamados do inimigo. E eu falei que também falei sobre um outro tema, ainda dentro desse tema, sobre uma coisa chamada o quê? Fraqueza. Eu disse que nós temos que fazer o que com a nossa fraqueza? Nós temos que ter cuidado com a nossa fraqueza, porque os dardos inflamados do inimigo normalmente são direcionados para as nossas fraquezas. E eu falando sobre isso, eu disse que você tem que reconhecer uma fraqueza predominante em você, para você ter cuidado. E todos nós temos fraquezas, irmãos.
Não pense você que depois que você se converteu, não há fraquezas em você. Há fraquezas. Só que agora há uma nova criatura nascida em Cristo Jesus, esse ser espiritual que você é agora, através do novo nascimento, ele tem que dominar a sua vida. Mas de vez em quando nós levamos uma rasteira da nossa velha criatura. É verdade isso? Diga amém. Falamos indevidamente, agimos indevidamente, pensamos indevidamente, e de vez em quando nós percebemos que há em nós uma fraqueza. O apóstolo Paulo ficou tão desesperado que ele declara: o bem que eu quero fazer, esse não faço, o mal que eu não quero, esse faço, miserável homem que sou, quem me livrará do peso desta morte, deste pecado? Aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, que nos perdoa. E eu falei que nós temos que tomar alguns cuidados em relação às nossas áreas de fraqueza. Algumas pessoas têm como fraqueza o orgulho, outros a vaidade, outros a questão sexual, outros a questão da língua. Tem gente que tem uma língua grande, fala indevidamente, é uma fraqueza isso. Há pessoas que se deixam dominar pela inveja, e isso é um outro tipo de fraqueza. Eu poderia aqui listar tantos e tantos pecados que são motivos de fraqueza, que para uns não é problema, que para outros é problema. Por exemplo, tem gente que tem problema com o dinheiro, a fraqueza ao dinheiro, porque ela acha que não pode viver sem o dinheiro, e nós podemos viver sem o dinheiro, nós não podemos viver sem Deus, porque em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades supridas. Mas essa pessoa ainda não, como diz aquela propaganda, não desapegou, né? Está ainda achando que ela vai bem porque tem dinheiro. Ela vai bem porque Deus a sustenta, Deus é gracioso. Então, a verdade é que todos nós, em algum momento, somos atacados na nossa área de fraqueza. E eu disse: é importante você reconhecer para estar atento, cercando, protegendo. E eu falei que se há uma situação, Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, o quê? Arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta. Quer dizer, aquelas situações que você sabe que aguçam a sua fraqueza, você tem que começar a instrumentalizar coisas para evitar. Hoje, eu quero falar justamente o oposto do que eu falei na semana passada. Eu quero falar sobre o reconhecimento de um dom, um reconhecimento de uma área forte na sua vida. Porque nós temos que ter cuidado com a fraqueza, mas eu não vou ficar a vida inteira só olhando para a fraqueza. Eu tenho que ter o cuidado, mas eu tenho que, acima de tudo, estimular o dom que há em mim. Deus criou todos os seres humanos com capacidades. E o problema é que essas pessoas nunca conseguem coordenar essa capacidade de uma maneira tal que a sua vida se torna produtiva. Eu quero dar algumas dicas aqui esta manhã, começando esta manhã, sobre você reconhecendo o seu dom, reconhecendo, entre aspas, o seu lado forte, o seu lado melhor, que Deus naturalmente criou você e que isso é aprimorado com a presença do Espírito Santo. Por exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma para tocar instrumento. Eu até tentei um certo momento da minha vida, mas percebi que não era a minha praia, porque é uma coisa complicada. Você vê o cara tocando aí, né? Parece mole, né? Mas para chegar aqui, haja tempo de dedicação, de estudo, de ensaio, é uma coisa tremenda. Eu não tinha essa paciência toda para música, tem que ter muita paciência. E tem que ter ritmo, uma cabeça matemática para o ritmo, porque enquanto você está tocando, e você tem que estar alinhado com tudo que está se fazendo ali, tem que ter um ouvido perceptivo, e eu disse: não é minha praia. Mas, por exemplo, eu percebi que eu era bastante falador. Eu disse: opa, falar eu sei. E sempre procurei desenvolver as minhas profissões, até onde eu pude, dentro da área daquilo que naturalmente Deus me criou. Por exemplo, eu sempre gostei de vender.
Acho que uma das atividades legais é vender, né? Vender é uma coisa legal. Tem gente que é tão tímida que não consegue. Eu não tenho vergonha de falar, chegar num lugar, de apresentar, nenhuma. Nunca tive, mesmo antes de ser pastor. Isso é natural. Tanto é que com 10, 11 anos eu vendia grampo, vendia limão na feira, fazia o show. Agora eu entendo porque que o meu filho Tito faz aquele show todo, a herança é minha. Agora eu estou entendendo. Que eu botava um caixote no final da feira, cantava, inventava música, dançava. Ai, que gracinha, vem cá. Aí, o que você está vendendo? Ah, estou vendendo isso aqui. Ai, freguesa, não sei o quê. Maior serenidade, fazer aquilo sem fazer esforço. Uma vez chamei meu irmão, que já está na glória, eu creio, irmão mais velho. Olha, vamos lá me ajudar. Aí fiquei num ponto da feira e ele no outro. Eu terminei de vender tudo, quando cheguei lá ele estava lá. Vendeu algum? Não. Mas você está calado, cara? Ah, não, esse negócio de falar não é comigo, não. E com a caixa na mão. Aí eu tomei a caixa dele e disse, ó, vai para casa, dei o dinheiro para ele, vai para cá. Vendi a caixa dele também, porque não era a praia dele. Então, o que eu quero tentar falar aqui, é que nós temos que saber quais os pontos naturais. Não estou falando aqui de dons do Espírito, eu estou falando de habilidades naturais, estou falando de habilidades que você tem e que você às vezes percebe ou não percebe, que precisa perceber, porque fora do seu dom, você vai produzir muito pouco, você vai quase que fazer as coisas gemendo. Quando você está dentro do seu dom, você faz a coisa fluindo. Então, é importante isso por quê? Porque Deus, lá antes da fundação do mundo, criou você para esse tempo com essas habilidades. Será que posso ouvir um amém? Então, vamos lá. Eu quero falar, antes de falar sobre esses dons, eu digo que todo dom, ele caminha por leis espirituais. Todo dom. Nós temos leis, por exemplo, da semeadura. Todo dom passa por esta lei. Você sabe qual é a lei da semeadura? Aquilo que o homem semear. Se dentro do meu dom eu começo a semear determinadas sementes, aquilo volta para mim. Sejam elas boas, sejam elas sementes más. Então, é importante que você entenda que algumas leis, por exemplo, lei da reprodução, a lei da reprodução é o seguinte: você só pode reproduzir aquilo que você é. Se você tentar reproduzir aquilo que você não é, não vai dar certo. Eis a razão porque às vezes você vê uma pessoa um pouco hipócrita falando. Por que os políticos, a gente olha para os políticos e não consegue acreditar no que eles estão falando? Diga para mim, qual a razão? Porque na verdade eles estão produzindo uma imagem que não é verdadeira, né? Ele joga aquilo na mídia para produzir a imagem de uma pessoa assim, ele não é nada daquilo. E a gente, sem saber explicar, a gente percebe essa forma hipócrita. Por quê? Porque essa pessoa está tentando reproduzir algo que ele não é. O dom ele se manifesta por meio daquilo que você é. Ele vai passar por meio daquilo que você é. Não adianta você forçar a barra de ser o que não é. Por isso, esse assunto aqui tem que ser tratado como um assunto ligado à nova e à velha criatura. Como é que essa capacidade natural pode estar a serviço do Espírito Santo? É isso que nós vamos tratar aqui nesse dia, começar a tratar nesse dia. Então, vou lhe dar alguns exemplos. Muitas pessoas não sabem o dom do reconhecimento. O que é o dom do reconhecimento? Ou a lei do reconhecimento? É você parar para reconhecer alguém, alguma coisa que aquela pessoa tem de bom. Eu falei aqui, dei o exemplo do Papa, né? Falei assim, olha, eu não sou católico, não sigo a orientação católica, nós temos a nossa profissão de fé, que difere um pouco da Igreja Católica,
Mas eu quero dizer uma coisa para você: o que ele falou foi verdade, e é bom. O que é isso? É a capacidade de você identificar, reconhecer algo de bom que uma pessoa tem. Isso é necessário se você quiser avançar na sua vida, porque ninguém avança na vida sozinho. Ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Então, você vai ter que se unir a pessoas que você perceba e reconheça nela esse dom, que eu chamo de reconhecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico para você entender. A Bíblia mostra que os fariseus, os religiosos daquela época de Jesus, não reconheceram nele que ele era o quê? O Filho, o Salvador, o Filho de Deus. E eles perderam a grande oportunidade da vida dele. Mas houve quem reconheceu, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E foram recompensados por esse reconhecimento. Então, reconhecer é o primeiro passo para você começar a desenvolver o seu dom. Reconhecer nos outros e reconhecer em você mesmo. Eu tenho limitações. Isto não é para mim. Isto aqui é para mim. Irmãos, vocês jovens, vocês estão ouvindo uma mensagem que pode mudar a vida de vocês. Porque se vocês entenderem o que eu estou falando aqui esta manhã, vocês vão trabalhar naquilo que vocês vão produzir. E não importa, porque para uma pessoa pode ser que aquilo não tenha retorno financeiro. Tudo que se faz na vida com dedicação e que realmente eu me identifico e faço o melhor, tem retorno financeiro. Vai por mim. Tudo. As coisas mais simples. Já contei a história do pipoqueiro, que eu fiz curso de Direito lá na Suam, e tinha um pipoqueiro lá que fazia uma fila do tamanho de um bonde lá para comprar pipoca por ele. Ele sustentou a sua família, pagou os estudos dos filhos, vendendo pipoca. Mas ele não era qualquer pipoqueiro. Tinha pipoca com chocolate, pipoca com bacon, pipoca com manteiga, pipoca assim, pipoca assada. Olha, o cara inventou pipoca de tudo quanto é tipo. Todo mundo saía de lá pipocando. E fazia uma fila imensa. E ele tinha que ter ajudante, porque era um espaço pequeno de tempo. E o camarada cresceu e avançou. Porque ele entendeu que aquilo ali e botava um chapelão e se uniforme. Olha, às vezes eu vejo pessoas que Deus deu uma capacidade, ela não valoriza o seu dom, não valoriza o seu chamado. Eu não vou falar isso aqui, se alguém quiser fazer fofoca com ele, pode fazer. Mas se eu sou o baixinho aqui, eu botava um chapelão, uma roupa branca bonita e tal, sabe? Aí todo mundo, que é aquele maluco lá? Tá, é o baixinho. Daqui a pouco ele estava com uma churrascaria aqui. Estou falando sério. Porque as pessoas não identificam o seu dom e não percebem que se ela valorizar aquele dom, ele vai avançar. Então, eu quero também dizer, por exemplo, o ladrão na cruz, um reconheceu Jesus e a recompensa foi o céu. O outro, só Deus sabe, perdeu a eternidade diante do Salvador, diante daquele que podia dar vida eterna, ele não reconheceu. Quando você não tem um entendimento espiritual, as coisas acontecem, batem à sua porta e você não reconhece. Por isso que você tem que desenvolver essa sensibilidade de reconhecimento através do Espírito Santo em você. Mas uma pessoa invejosa, ela não consegue reconhecer o dom do outro, porque ela fica com inveja. Em vez dela ficar alegre porque o outro tem, ela fica chateada porque ela não tem. Está entendendo o que eu estou falando? Porque essa pessoa está cega espiritualmente. Mas quando você está vivo espiritualmente, quando você está enxergando espiritualmente, e você vê algo de bom no outro, ao invés de você ficar com inveja, você diz: caramba, que beleza, vai campeão. Por quê? Aquela pessoa que tem um dom que você não tem, ela vai prosperar onde você não vai prosperar. Olha, torça pelos vencedores, porque muitos quando vencem te levam também.
Vai por mim. Há um princípio que eu falo, que é o princípio da influência. Às vezes você conhece a pessoa numa época, hoje você está vendo essa garotada aí, isso não dá muito, mas sairão daí engenheiros, militares, sairão daí moças e rapazes que vão ocupar cargos, que vão influenciar. Torça por eles agora, seja amigo deles agora, porque agora eles terão uma amizade verdadeira, porque depois é só amizade de interesse, mas agora são uns duros. Então, faça amizade com eles agora, porque eles vão se lembrar, aquela amizade era verdadeira. Então, tem pessoas que não entendem que a lei do reconhecimento, ela faz a diferença. Por exemplo, Davi reconheceu uma coisa muito interessante, a unção do rei Saul, e por isso ele recebeu unção de Deus no seu ministério. Saul recusou-se a reconhecer a unção de Deus sobre Davi, perdeu o trono. Quando você reconhece em outra pessoa dons, talentos, capacidades, a motiva, você começa a fazer uma semeadura que vai voltar para você. Creia nisso que eu estou falando. Primeiro, de satisfação, porque não há coisa melhor do que você ver um outro ser humano crescer. Quantos gostam de ver um ser humano vencer, irmãos? Eu fico feliz de olhar e ver que alguém deu certo, que a vida caminhou bem. Então, alguns dos maiores dons da sua vida ainda não foram reconhecidos, às vezes, nem por você e nem por pessoas que estão próximos de você. Há algo próximo de você que você não está sendo, você não está enxergando, e você tem que pedir a ajuda de Deus para enxergar. Tem gente que não consegue sonhar o futuro, porque não consegue perceber que dentro dela há um potencial que Deus já colocou e que vai desabrochar num determinado momento. Se você me dissesse há 35 anos atrás que um dia eu seria pastor, que eu estaria ministrando, pregando, ensinando, eu ia dar uma gargalhada daquela, dizer, está maluco? Não sou nem de família evangélica, não tem nem tradição, não tem nada disso. Mas, na medida em que esse dom foi se desenvolvendo, Deus foi canalizando para o reino dele. Isso vai acontecer com você também. Então, põe uma coisa no seu coração: o fato de não reconhecer está custando caro a você, porque você está investindo tempo, você está investindo coisas e coisas numa área que não é sua. Por exemplo, a minha esposa diz assim: entre as profissões que eu já tive, eu fui projetista mecânico. Eu fiz a escola técnica do Arsenal de Marinha, chamada ETAM, e lá eu fiz a parte de mecânica industrial. Então, aprendi a mexer com torno, com fresa, com ajustagem. Essa era a minha área. Desenho técnico, projetar, fazer, desenhar a peça, ir lá e fabricar, essas coisas todas. Saí de lá, fiz um aprimoramento no Senai, de curso de projetista, e aí minha esposa diz assim: eu não consigo imaginar você numa prancha de desenho, com aquela paciência que é necessário, fazendo os desenhos milimetricamente. Eu disse, pois é, engraçado que eu já trabalhei com isso, mas se eu tivesse de voltar a fazer isso, ia ficar um pouco complicado. Por quê? Porque o meu dom não estava ali, mas eu investi muito tempo ali. Ali foi bom que abriu portas para outras coisas, me deu sustento, me deu equilíbrio financeiro para eu poder galgar a vida. Mas eu sabia que o meu destino não era ficar ali na prancha, numa prancheta daquela, que hoje em dia é CAD, é outra formulação, mas naquele momento eu precisava. O que eu estou tentando dizer não é para você chutar o balde e largar o que você está fazendo e dizendo, eu agora descobri meu dom, né? Vou fazer isso. Não, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que você pode perceber e começar a canalizar forças
para aquela área que você sabe que você flui bem. Que flui bem. Pastor, eu gostaria de fazer turismo. Não como turista, eu gostaria de ser uma pessoa ligada a essa área. Então comece a fazer uma língua estrangeira, devagarzinho. Comece a fazer uma língua estrangeira. Você vai começar a abrir frentes. O que eu estou tentando dizer é que você vai começar a criar situações para fluir bem. Pastor, já era, o tempo acabou para mim. Olha, você vai ter que conversar com Moisés no céu. Porque Moisés só começou a desenvolver o ministério dele aos 80 anos. Então ele é o nosso paradigma. Abaixo de 80 está todo mundo apto para começar algo novo. Ele começou o ministério dele aos 80 anos e foi até os 120. Então não limite o tempo de Deus na sua vida com a sua cabeça, com o seu tempo. A Bíblia diz que o tempo de Deus não é o seu tempo. A Bíblia nos ensina que os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. E que para Deus a questão de tempo e circunstâncias são mutáveis. O que Deus não pode fazer é te obrigar. Ele pode te convencer. E você vai sentir isso de Deus. Alguns dos maiores dons eu acho que ainda estão aí. Eu me lembrei, eu li um livro do pastor Miles Moore, que ele dizia que o cemitério está rico, porque tem muitas pessoas que são enterradas com os seus dons. Diz assim, o lugar mais rico que eu conheço é o cemitério, ele diz assim. Aí quando eu li aquilo, eu disse, por que a gente pensa em cemitério, pensa em caveira, ossos, né, um lugar de tristeza? Ele disse, não, porque o cemitério está cheio de pessoas que foram enterradas e nunca desenvolveram o seu dom. Riquezas, temos ali escritores que nunca desenvolveram, temos ali gente com capacidade para comércio, que nunca desenvolveu, nós temos ali gente com capacidade para pregar, para cantar, para dançar, para fazer, para criar coisas e nunca desenvolveram e morreram com seus dons sem nunca ter descoberto. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você aqui nesta sequência sobre reconhecer os seus pontos fortes é que você precisa reconhecer aquilo que você flui bem. Eu comecei a perceber isso há muitos anos atrás e comecei a mudar o rumo da minha vida. Claro que hoje que tudo que eu faço está ligado a um dom natural meu. Eu prego e não faço força para fazer isso. Não faço, irmãos. A única força que eu faço é ter a direção da palavra certa. Depois que Deus me dá a palavra certa, aí é mamão com açúcar. Dá para entender isso? Por quê? Porque flui dentro do dom que Deus me deu. Agora, fui ser advogado. Tem a ver com falador? Oh, tem a ver. Trabalhei com vendas, tem a ver com falador? Então eu comecei a perceber que se eu estivesse fazendo as coisas que flui bem, não seriam cansativas, excessivamente cansativas, não seria uma coisa que me oprimiria, seria alguma coisa que me daria prazer. E não há coisa melhor quando o seu trabalho te dá prazer. Você não envelhece na velocidade das pessoas, você não sofre, porque você está fazendo algo que tem a ver. Então, alguns dons que talvez você não tenha percebido, se você não reconhecer, vai custar muito caro. Eu conheço tanta gente que poderia ser mais feliz e que é tão mal-humorada, porque segunda-feira tem que ir para um trabalho que não suporta. Mas também não faz nada para mudar. Sabe? Mudar custa. Diga assim, mudar dói. Diga, mudar dói. E quando fala de mudança, não, deixa assim mesmo. Vou empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Um dia, essa barriga não vai conseguir mais empurrar. Por isso que tem muita gente doente, muita gente frustrada, muita gente triste, porque está fora do dom que Deus colocou na sua vida. Então,
você tem que reconhecer. Eu falei sobre o reconhecimento de fraqueza, eu estou ensinando agora sobre reconhecer os pontos fortes que você tem na sua vida e valorizar. Tudo que você precisa já está na sua vida, meramente aguardando um desenvolvimento. Está aí, está aí. É uma questão de tempo, é uma questão de trabalho. Qualquer coisa ainda não reconhecida permanece sem a possibilidade de ser celebrada por você. Qualquer coisa que você recuse a celebrar, no final, você vai se arrepender da sua vida. Eu tenho uma filosofia com a minha família, que a gente tem que aprender a celebrar. Às vezes a gente celebra, quando a gente se reúne, os filhos, neto, e tal, estamos ali. Quem tem uma coisa boa para contar? Ah, aconteceu isso, vamos celebrar. Vamos celebrar. Às vezes coisas simples, mas coisas que foram conquista para aquela pessoa, foram uma bênção. Tem gente que não entende que essa dinâmica de reconhecer alguma coisa boa e celebrar é fundamental para trazer alegria. Será que você reconhece no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, no seu irmão de igreja, no seu irmão de sangue, alguma coisa boa? Você olha se você tem uma qualidade. Será que você pode dizer assim, você tem uma qualidade? Será que você tem alguém aqui na igreja que você olha se você tem uma qualidade? Né? Olha para o seu esposo, ou para alguém que você tem intimidade, alguém que você diz assim, eu reconheço uma qualidade em você. Hã? Olha, você viu só? Só o fato de reconhecer trouxe alegria. Eu vou falar para minha esposa aqui, amor, eu conheço tanta coisa de você. Reconheço que você é uma companheira e amiga tremenda. Você é uma mulher organizada. Reconheço que você é boa mãe, boa esposa. Reconheço que você tem qualidades, mas tem defeitos também, né? Como demora para se arrumar na hora da saída. Ela demora, não é verdade? Ela vai, porque ela tem muitas responsabilidades, então ela fica checando tudo, né? Carrega uma bolsa desse tamanho, né? Toda baixinha, carrega uma bolsa grande, mas não é que a bolsa seja grande, é que ela é baixinha, né? E ali, mas reconheço coisas maravilhosas. Uma pessoa, às vezes eu tenho que brigar com a minha mulher para ela descansar. Minha frase da minha sogra, ela passou um tempo conosco aqui, e ela diz assim, ó, vocês têm horário para tudo, se der, dorme. Vocês têm horário para tudo, se der tempo, vocês dormem. Porque ela viu os nossos horários, a correria que é. Então, ouça bem, reconhecer é importante, e motivar esse dom que há em quem vive você. Primeira coisa, quem convive com você, com quem você tem ligação, com quem você tem. Por quê? O dom dessa pessoa, reconhecido por você, vai te abençoar. Amém? Segunda coisa, você tem que começar a reconhecer os dons que há em você. Fale para a pessoa. Qual é o seu sonho? O que você pensa? Qual é o seu projeto? Pastor, eu não sei. Tem gente que não projeta nada, irmãos. Ouça, ore, diga, Deus, me mostra qual é o teu plano para esse tempo que eu estou aqui. Eu sei porque Deus me criou para esse tempo, mas você precisa saber porque Deus te criou para esse tempo. Porque você vai desenvolver
está aí dentro de você tudo que você precisa para desenvolver esse talento. E sabe de uma coisa? Você será extremamente feliz. Não olhe para o lado, não faça comparações. Eu, por exemplo, eu admiro alguns homens que estão na mídia e oro por eles. Mas se você perguntar, você queria estar na pele deles? Eu digo para você, na hora, nem pensar. Me lembrei agora do Giovanninho, nem pensar. Por quê? Porque eu não suportaria o que eles suportam. Eu não saberia fazer o que eles fazem. Mas eu oro para que eles façam bem e sejam desenvolvidos. Há coisas que você tem que entender que Deus colocou nas suas mãos. Mas há coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de dar aula. Dar aula de Bíblia é comigo, eu gosto. Eu acho ensinar uma coisa, aliás, uma das profissões mais nobres que eu conheço é ser professor. Professor é espetacular, tudo de bom. Então, gosto. Mas já notou que professor também tem que também? Falar. Tá percebendo? Todas as atividades que eu gosto estão ligadas à capacidade de falar, de se comunicar, de se expressar. Por quê? Eu percebi que este dom natural nasceu comigo. Então, eu tenho que colocar as profissões, o trabalho, a serviço também deste dom. Quando você está fora, não acontece. Eu quero perguntar para você, e eu vou encerrar agora, qual é o teu dom? Qual é o teu dom? Porque tem gente que passa a vida inteira e nunca pergunta isso. Qual é, pastor, o meu dom é ser médico. Aí quando vai a pessoa com sangue, desmaia. Pode até ser que seja médico, né? Que eu conheço uma boa médica que, quando cheguei a aula de anatomia, que era de secar o corpo lá do cadáver, ela desmaiava, passava mal, e no entanto é uma excelente médica para dar diagnóstico igual a ela, eu estou para ver. Que é foi a pediatra das minhas filhas. Então, e é do meu neto. Ela mesmo disse, quando ia para a aula de anatomia na faculdade, passava mal. No entanto, ela percebeu que o negócio dela não era cirurgia. O negócio dela dentro da medicina era outra área. Mas eu quero te perguntar o seguinte, se você não tem nenhum interesse pelo ser humano, pela restauração do ser humano, se você não... Como é que você vai ter um dom? Porque há um feeling, há uma identificação, há um prazer quando você fala daquilo em relação àquele dom. Mas eu quero perguntar, qual é o seu dom? Se eu descesse daqui para uma entrevista, nesse exato momento, perguntar assim, qual é o seu dom? O que você me responderia? Né? Qual é o seu dom? Porque tem gente que acha que tem, por exemplo, pastor, meu dom é cantar. Mas a pessoa é desafinada, tem uma coisa errada. Se o teu dom fosse cantar, Deus tinha te dado voz. Pastor, o meu dom, eu sei que eu tenho um dom. Qual é o dom? Pregar. Aí o cara não lê a Bíblia. O cara vai ser pregador, ele não lê a Bíblia. Está entendendo? Ele pensa que o dom dele é uma coisa. O teu dom vai estar identificado com algo que você faz serenamente, tranquilamente, que te dá prazer. Qual é o teu dom? Meu dom é não fazer nada, pastor. Vou falar uma coisa para você que pensa assim. Você ofende a Deus, porque Deus criou todos os seres humanos com um propósito nessa terra. E há uma parábola na Bíblia que diz que um homem que tinha esse pensamento. A Bíblia diz que Deus deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro, e deu 1 talento. O que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 também multiplicou, e o que tinha 1 disse assim,
Isso é bobagem, o pastor está falando negócio de dom. Quer é comer, dormir e aproveitar a vida. Tem um dom para nada, quer aproveitar. Só tem um talento. E a Bíblia diz que esse tinha um talento, teve essa ideia, genial. Vou passar pelo mundo sem fazer nada, sem refletir nada, sem produzir a glória de Deus para aquilo que Deus me colocou no mundo. Quero aproveitar a vida. Enterrou. E aí quando o Senhor voltou e disse assim, que tinha 5, o que você fez? Multipliquei. Entra no gozo do teu Senhor. Que tinha 2, multipliquei. Entra no gozo. Que tinha 1, sabendo que isso não ia funcionar bem, um talento só, aproveitei a vida, gastei, fui para a praia, curti a vida e pronto, e está aí o talento. Ele arranca o que tem e dá para o que tem 5, porque foi zeloso. A Bíblia diz o que tem e não multiplica, até o que tem é tirado. Ouça o que eu vou falar, irmãos. Tem gente que vive na lama, não consegue progredir, porque Deus deu um talento e essa pessoa não desenvolve, enterra. E fora daquele talento a pessoa não cresce. Fora daquele talento a pessoa não cresce. E aí a pessoa afunda. Aí você diz assim, mas por que... Você já viu que na mesma família tem vários filhos? Aí você vê filhos que dão certo e outros filhos que não dão. Você já percebeu isso? Mas por quê? Mesmo pai, a mesma mãe, normalmente, na maioria das vezes, às vezes não, mas 5, um deu certo. Por que não deu? Porque aquele que não deu, que achava que não tinha muita opção, muita oportunidade, só tinha um talento, não tinha que desenvolver. Saiba, Deus não está preocupado com a quantidade de talentos que você tem. Ele quer que você pegue os talentos que Ele te deu e desenvolva, porque Ele vai te abençoar. Se você tiver um talento, esse talento vai prosperar tanto, que poderá crescer mais do que tem 5 talentos. Não limite a graça de Deus, não limite o poder de Deus, não limite o que Deus tem preparado para você. O que você tem que fazer é pegar aquilo que Deus fez e dizer, eu vou trabalhar isso, eu vou desenvolver isso. Deus me deu essa capacidade, e você vai ver a bênção de Deus chegando na tua vida de forma maravilhosa. Qual é o teu dom? Responda para você mesmo e peça a Deus. Se você não sabe, diga, Deus me mostra qual é o meu dom. Eu quero trabalhar e desenvolver. E você vai, pastor, já passou o tempo, já não sou mais criança. Ainda é tempo. Seu referencial é Moisés, que começou o ministério com 80 anos. Há muito o que fazer ainda. Então não vem com esse papo para cá não, porque ainda há muito o que fazer. Eu estou, irmãos, com uma certa idade e ainda estou estudando. E ainda pretendo estudar mais. E ainda pretendo aprimorar melhor o meu dom que Deus me deu. Por quê? Porque eu acho que posso multiplicar ainda o que Deus tem colocado na minha vida. Vamos ficar de pé. Ok, mas vamos ficar de pé. Põe a mão no seu coração, diga assim, Senhor Jesus, me dá entendimento, revelação, para reconhecer o dom que há em mim, Senhor. Meu Deus, perdoa se eu não tenho reconhecido este dom, ou por negligência, ou por não saber, Senhor. Me ajuda, Jesus, a trilhar o propósito que Tu tens para mim nesta vida. Não me deixe, ó Deus, neste mundo, só para comer, beber, dormir e viver, Senhor, como um vegetal que nasce, que floresce e que morre. Senhor, me dá sentido na minha vida. Me ajuda a descobrir o meu dom para Te servir na minha geração e fazer aquilo que Tu tens preparado para mim.
em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém e amém. Nós vamos sentar agora e participar da ceia. Segure os elementos e aguarde para que todos possamos participar juntos. Amém? Todo poder te foi dado nos céus e na terra. O poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Aleluia. Manifestado em carne, crucificado em espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Levantai-vos, ó entradas eternas. Que entrará o Rei da Glória. Que entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele é Jesus. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei da Glória. Jesus. Oh Jesus. Jesus. Ele é Jesus. Jesus.
Levante o pão e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício vicário na cruz. Eu reconheço que o teu sangue derramado na cruz me purifica de todo o pecado. Mas reconheço também, Senhor, que o teu corpo levou sobre si, Senhor, todas as enfermidades, todas as dores. Por isso, Senhor, eu rejeito na minha vida a permanência da dor, do sofrimento, da angústia, porque a tua obra na cruz já me libertou de tudo isso. E eu declaro que a dor e o sofrimento não dominará a minha vida, mas será a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que estará sobre mim. Por isso, Senhor, eu renovo a minha aliança contigo, participando do teu corpo, pela fé, no nome de Jesus. Comamos todos. Erga o cálice e diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue. Obrigado porque ele continua vivo. Tu disseste, Jesus, fazer isto em memória de mim. E nós estamos nos lembrando sempre que se alguma coisa boa acontece em nossas vidas, se algum bem há em nós, é por causa da tua graça e da tua misericórdia. Porque naturalmente nós não teríamos, Senhor, tudo isto. Obrigado pela tua salvação eterna. Oh Jesus, nós te glorificamos e por isso eu participo do teu sangue, pela fé, Senhor. E que o povo de Deus diga amém. Bebamos todos. Obrigado, Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus! Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória. Jesus. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei. Tu és o Rei da glória. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Tu és o Rei. Oh! Aleluia! Glórias ao teu nome, Senhor. Logo mais, como eu sempre faço, eu vou dar continuidade. Se você for sabido, você vem. Porque eu vou falar desse reconhecimento do dom, mas eu vou avançar um pouco mais. Isso vai te ajudar muito nessa caminhada, amém? Nós temos almoço hoje. Domingo que vem temos almoço, tá? Os pais que vão vir almoçar, ok? Quer falar? Ali na porta vai estar o diácono César, já com papelzinho. Você que é pai, vô, você vai levar e vai apresentar no domingo que vem esse papel para poder almoçar. E lembrando que sábado, a festa do milho, amém?
Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe e vos abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém. Bom dia, moço. Até logo mais. Aleluia. Diante do trono.